Por favor, vamos manter a ordem na casa. Eu vou iniciar os trabalhos. Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo, em 20 de outubro de 2015. Solicito que coloque o hino nacional. Passo para o pequeno expediente. Não inscritos, passo para o grande expediente. E, na verdade, em votações de contas, já segue sempre direto para a ordem do dia. Mas, como se trata de uma sessão normal, eu vou abrir espaço de 5 minutos para se alguém quiser falar no grande expediente e terá o tempo na ordem do dia que a matéria hoje é exclusiva, votação das contas de 2013. Então, devido à sessão ter começado atrasada, cada vereador tem 5 minutos só no grande expediente e a gente passa para a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Robson. Senhor presidente João Carlos, primeiro secretário, segundo secretário, senhores vereadores, senhora vereadora Verusca, cumprimentar o secretário, secretária de saúde da gestão, a senhora Núbia Leite, cumprimentar o secretário de educação, o senhor José Luciano, cumprimentar o secretário de agricultura desse município, o senhor Sérgio Meireles, o senhor secretário de Administração e Finanças, José Ney Bispo, e secretário de Infraestrutura. Cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nessa noite de hoje, todos os funcionários da Prefeitura Municipal, todas as pessoas da comunidade, meu pai que está aqui presente,
Boa noite a todos e a todas. Primeiro, devo louvar a Deus por mais um dia de vida que nos é dado, mais um dia de graça em nossa vida. Agradecer a Deus pelo dom da existência. Senhor presidente, nessa noite, eu venho a essa tribuna com muita alegria e trago aqui uma parte do parecer do Tribunal de Contas que resume sobre as contas do prefeito Adriano do exercício financeiro de 2013. Eu considero este momento um momento crucial, um momento de suma relevância para o município de Teofilândia, para a história política do município de Teofilândia. Porque nós estamos discutindo há mais de mês nessa casa as contas e o destino dos recursos de 2013. E fiquei feliz pela votação que o Tribunal de Contas fez, aprovando com ressalvas as contas do prefeito Adriano de Araújo. Queria aproveitar também para cumprimentar a Polícia Militar que está aqui nessa noite, para garantir que os trabalhos aconteçam da forma mais tranquila possível. O Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, aprovou com ressalvas as contas da Prefeitura de Teofilândia referentes ao ano de 2013, primeiro ano da gestão do prefeito Adriano de Araújo. De acordo com o prefeito de Teofilândia, a aprovação foi possível graças a uma gestão financeira eficiente, planejamento e rigor no controle dos gastos públicos. Opina pela aprovação porque regulares, porém com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Teofilândia relativas ao exercício financeiro de 2013. A prestação de contas da Prefeitura Municipal de Teofilândia, correspondente ao exercício financeiro de 2013, da responsabilidade do senhor Adriano de Araújo, foi autuada tempestivamente nesta corte sob o número 08403 de 2014, publicado no Diário Oficial do Legislativo, do dia 7 de abril de 2014, anexando quando da defesa final, cumprindo o disposto nos artigos 31, inciso 3º da Lei Maior, 63 da Constituição Estadual e 53 e 54 da Lei Complementar Estadual, de número 06 de 91, na forma do disciplinado na resolução do TCM, número 1060 de 2005. O relatório anual certificado consolida os trabalhos realizados em 2013, decorrente do acompanhamento da execução orçamentária e patrimonial desenvolvido pela 9ª Inspetoria Regional de Controle Extremo, sediada no município de Serrinha. Para respeitar o tempo, senhor presidente, eu quero destacar 2 tópicos que eu considero os tópicos mais graves das contas do prefeito Adriano de Araújo. E diz aqui no relatório do TCM que o prefeito ele não cumpriu com a lei de responsabilidade fiscal. O que é isso para traduzir melhor para a população poder entender? A lei de responsabilidade fiscal, ela diz
que o prefeito ele só pode contratar até um número de 54%. Quando esse número de contratados de funcionários chegar a 54%, ele não pode mais efetuar a contratação. Só que no nosso município, o prefeito ele contratou a mais. Contratou a mais. Esse foi um dos pontos, né, que o Tribunal de Contas apontou. O outro ponto foi fazer essa contratação sem realizar um concurso público. Foram os dois pontos para que vocês, comunidade presente, possam ter entendimento e até explicar a quem não veio, que foram os dois pontos. E qualquer pessoa, isso que eu estou falando aqui, qualquer pessoa pode acessar, colocar na internet, né, o relatório das contas 2013 de Teofilândia, que vai aparecer lá. Então, o que eu estou falando aqui, vocês mesmos podem verificar. De modo que eu não considero pontos que venham ser pauta de reprovação dessas contas. Primeiro dizer que as contratações, elas não foram feitas para que os funcionários ficassem em casa sem trabalhar. Quem foi contratado era porque precisava. Quem foi contratado está trabalhando. Se existe, por exemplo, uma vaga no PSF do setor, por exemplo, para ser preenchido por um recepcionista, e você não coloca porque vai ultrapassar o índice de pessoal, essa vaga ela vai ficar em aberto e o serviço público deixará de acontecer. E com a saúde a gente não pode brincar. Então, eu voto a favor, sim, voto a favor dessas contas, porque entendo... Vereador, o tempo, por favor, já passou 2 minutos já. Vou concluir. Entendo que essas contas, o dinheiro da prefeitura, ele não foi destinado para fins de nenhuma família, ele não foi destinado para comprar bens para o prefeito e nem para ninguém que é do grupo do prefeito. Voto a favor dessas contas porque tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui são pessoas que precisam desse emprego, por mais que seja um salário mínimo, mas serve. Voto a favor dessas contas, porque tenho entendimento de quantas famílias podem hoje pagar suas continhas, pode comprar sabendo que vai receber seu pequeno salário, e não vejo roubos, não vejo desvio de dinheiro público nas contas do prefeito Adriano. Para finalizar, quero pedir, como líder do governo, voto a todos os vereadores e a vereadora Verusca que está aqui. Quero pedir voto, sim, em nome do prefeito e em nome dessa comunidade que está aqui. Pedir aos vereadores voto favorável para as contas do prefeito Adriano de Araújo do exercício financeiro de 2013. Muito obrigado e uma boa noite. Mais alguns oradores? Com a palavra é do Isaías. 5 minutos, novo colega. Gostaria de saudar a mesa na figura do presidente, saudar os demais colegas vereadores aqui presentes, saudar todos os secretários aqui da Prefeitura Municipal, os diretores que fazem parte dessa gestão, saudar essa plateia
esse público lindo que se encontra presente aqui hoje. Na verdade, o tempo é pouco, eu vou tentar ser objetivo, para fazer um pouco do balanço, e o vereador Robson já até começou, dessas contas do prefeito Adriano de Araújo. Na verdade, o prefeito Adriano ele não infringiu totalmente a lei de responsabilidade fiscal. Ele infringiu um artigo da lei de responsabilidade fiscal. Porque, na verdade, essa lei ela surgiu na época do governo Fernando Henrique Cardoso e foi justamente para tentar controlar as despesas públicas do país. Então, ela não só versa só sobre o índice de pessoal, como ela também faz com que as prefeituras elas não se tornem endividadas e ela não faça, e essas prefeituras não investam o dinheiro que a prefeitura tem. Então, realmente, é uma lei boa, sim. Eu acho que precisa ser revisto essa questão do 54%, porque a gente sabe que existem algumas contradições. Por exemplo, a lei diz que a gente tem que gastar 54% de gasto pessoal e diz que a gente tem que gastar 60% para o magistério, para os professores. Então, como é que você consegue cumprir os 54%? E um dos principais motivos, além daquilo que o vereador Robson colocou aqui, de se ultrapassar esse limite dos 54, é porque na gestão anterior não existia e não se cumpria o plano de cargo e salário dos funcionários. Não podemos esquecer também que, faltando 3 meses para se encerrar a gestão anterior, o ex-prefeito cortou todas as gratificações, todas as vantagens do servidor, justamente para tentar atingir esse índice. Então, o que eu estou falando aqui, qualquer pessoa pode até consultar no site do Tribunal de Contas, porque é importante a gente fazer política sem politicagem. E aí eu peço a compreensão de vocês, porque eu passei 2 anos aqui nessa casa, muitas vezes sendo vaiado por pessoas que não sabem fazer política. Então, gostaria de pedir, em primeiro lugar, respeito aos nobres colegas da oposição. A gente precisa respeitar o voto do vereador. O vereador foi escolhido pelo povo, e o povo também votou no vereador. Porque nós também vivemos hoje uma crise de valores. Qual é a referência hoje dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Então, a gente precisa rever também o nosso comportamento, porque nós somos referência na nossa casa, nós somos referência na sociedade. E isso é importante. Então, voltando ao assunto das contas de Adriano, eu não sei como é que está meu tempo aí, tem 1 minuto ainda. Dizer o seguinte, que foram cumpridos os índices constitucionais, os 15% que a Constituição diz que o prefeito tem que investir em saúde, e o prefeito Adriano investiu 23% no primeiro ano, 8% a mais. E se a gente pegar até mesmo as contas do gestor anterior, a gente vai ver que o gestor só investiu 18% na saúde. Então, o Adriano investiu muito mais na saúde do município. Além disso, a gente vai ver que os 25% da educação também foi cumprindo o índice da educação, os 6% da assistência social. Então, não tem porquê, nobres colegas vereadores, respeito muito o voto de vocês, vim aqui para essa casa hoje rejeitar as contas do prefeito Adriano de Araújo. E dizer o seguinte, que, além disso, eu acho que o principal julgamento de um político, eu sei que o Tribunal de Contas é importante, sei que a Câmara é importante, mas o principal julgamento que se faz, quem faz bem feito é o povo. Porque o povo está no dia a dia. O povo está no dia a dia da gestão, o povo conhece o histórico aqui de cada vereador, o povo conhece a história política da nossa cidade. Não adianta eu vir muitas vezes aqui para a tribuna falar da história de gestões até passadas, porque o povo já conhece a história. O povo está vendo, o povo anda pela cidade. E o povo vê aquilo que foi constituído muitas vezes de maneira irregular com dinheiro público. E graças a Deus, eu irei votar hoje a favor das contas do senhor Adriano de Araújo, porque eu sei que não tem roubo e não tem corrupção. Meu muito obrigado e irei me manifestar na ordem do dia. Mais algum orador no grande expediente ou a gente já passa para a ordem do dia? Uma palavra, vereador Igor Moura.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, autoridades presentes aqui essa noite, destacar o acompanhamento da Polícia Militar, público presente, agradecer a Deus por mais um dia de vida e de dar força para a gente estar aqui nessa Casa Legislativa cumprindo o nosso papel. Mais uma vez essa casa se enche para um julgamento, o qual sempre fui contrário e acho que o que o tribunal decide não era nem para vir para a Câmara. Porque aqui será um julgamento político. Será um julgamento político e envolveu, parabéns à gestão, pela grande articulação das pessoas que estão sendo beneficiadas da Prefeitura. E lembrar vocês, eu gostaria de lembrar a cada um de vocês que hoje são contratados, que um dia deixarão de ser, como um agente aqui vereador. Um dia poderão, como aqui essa casa já encheu, vir com outro tipo de opinião. Eu respeito, agora, a lei. Quem vai assumir a prefeitura sabe que a lei de responsabilidade fiscal é bem clara. Não cumprir o índice com gasto com pessoal é penalizado. Aí por que isso? Eu poderia ser prefeito, empregar 3.000 pessoas e ninguém nunca mais ia ganhar uma eleição para mim. Ninguém nunca mais ia ganhar eleição. Então a lei vem daí. A lei vem daí. E é lei de responsabilidade fiscal. E a única coisa que se fala nas contas de Adriano. E que não só essas que vieram aprovadas. Lembro-me que há poucos dias chegou contas aqui aprovadas sem ressalva pelo Tribunal de Contas do ex-prefeito. E passou, mas teve voto contra. Teve voto contra. Então aqui é um julgamento político. É um julgamento político. De conveniência daquele momento. É claro que eu vou dizer a vocês, se eu tivesse aqui indicado 50 de vocês para trabalhar, minha opinião não ia modificar de forma nenhuma, porque aí eu estaria sendo de encontro àquilo que eu fiz conjuntamente. Então aqui é um julgamento político. Aqui, nessa casa, são partidos representados, são vereadores representados, vereadores de situação e de oposição, que irão dar sua opinião. Eu gostaria de pedir, nesse momento, encarecidamente, o respeito de cada um de vocês, independente do resultado que venha acontecer aqui, favorável ao prefeito ou contrário, ele ainda pode recorrer, a depender da decisão que vai ser tomada aqui. Nós não daremos a palavra final, até porque tem as instâncias maiores, mas vamos lembrar de Deus nesse momento, vamos lembrar que todo mundo é de Teofilândia, vamos respeitar todo mundo aí da galeria, uns são de um partido, outros são de outro. Eu estou vendo, alguns estão com o carro fechado, outros já tinham, não tem mais. E é a vida política. Quem não quiser entrar nesse acordo, sai de baixo e vai viver de outra coisa. Eram minhas palavras nesse momento e, senhor presidente, eu agradeço pela tolerância. Não tendo mais oradores, passo para a ordem do dia. E gostaria de... Essa é a primeira votação de contas com voto aberto nessa casa. E eu dando uma olhada no nosso regimento interno, eu percebi que nosso... Logo, parágrafo 5º do artigo 233, fala o seguinte:
Recebido o projeto de decreto legislativo, será este incluído na pauta da ordem do dia da sessão imediata, para 2 turnos de deliberação com votação nominal aberta. Essa modificação foi feita por nós, mas a gente aqui na mesa fez um requerimento, e se o plenário acatar, porque aqui simplesmente diz que a votação é aberta, mas diz que tem que ser 2 turnos, 2 votações no mesmo momento. Então, eu acho desnecessário se fazer uma votação no mesmo momento, sair repetindo todos os vereadores para falar o que já acabou de ser dito. Então, fizemos aqui um requerimento que diz o seguinte: a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Teofilândia, ora subscreve, vem requerer que o plenário acate a mudança que segue, onde se lê no parágrafo 5º, artigo 233, que a votação seja de 2 turnos para a deliberação, passa a ser apenas 1 turno de deliberação, tendo em vista que 2 votações não seja necessário. Como acabei de falar, ninguém vai mudar de opinião em tempo de 10, 20 minutos. Então, dos vereadores, quem acata o requerimento permaneça como está, quem for contra, se pronuncie. Então, fica aprovado o requerimento, será feita a votação em um único turno. Como o vereador Robson acabou de falar, o parecer do Tribunal de Contas, o segundo parecer veio aprovado com ressalva. O primeiro rejeitou, o prefeito recorreu e veio aprovado com ressalva. Eu solicito que o nosso primeiro secretário faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. E logo em seguida, vou chamar um por um para dar seu voto, estipular um tempo também de 5 minutos para falar também, se quiser, usar a tribuna ou votar de onde está. Eu vou chamar nominalmente, como diz aqui por ordem nominal, como diz o nosso regimento. Voto da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. Trata os presentes autos do processo administrativo de julgamento da prestação de conta do Poder Executivo de Teofilândia referente ao exercício financeiro de 2013, que tem como gestor o senhor Adriano de Araújo, prefeito municipal. Do recebimento dos autos, determinou-se a citação do senhor prefeito, Adriano de Araújo, para prestar-se as informações que entendesse necessário sobre as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia, quando sua tramitação naquele Conselho de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, nos termos da Constituição Federal, artigo 31, inciso 1º. Apresentou-se o gestor à defesa as folhas dos presentes autos, aduzido das preliminares, solicitando diligência e apresentando o rol de testemunhas. Foram indeferidos as preliminares aduzidas, bem como as diligências solicitadas. Porquanto as testemunhas arroladas, requerido ao gestor que apresentasse a qualificação dessas no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. Em resposta, o alcaide não trouxe aos autos a qualificação dos testemunhos, restando estas indeferidas. Observa-se nos presentes autos, retrato apresentado pelo TCM Bahia, as irregularidades que configuram o ato insalúvel, doloso, de improbidade administrativa. Contratação de março a agosto de servidores sem a realização de prévio concurso público. Descumprimento de regras estabelecidas da Lei Federal de número 8.666 de 93. Descumprimento ao limite de gasto de pessoal consignado à Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de cumprimentos às determinações da Constituição Federal referente ao ultrapasse desse limite. Estando estes pontos claramente expostos no parecer prévio,
do Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia, entende-se que já deveria ter sido justificado pelo gestor municipal com o fito a dar celeridade ao feito. Contudo, restou a este, inerte no exercício contido, a produzir sua defesa técnica. Da leitura dos autos, observa-se de forma irrefutável a existência de irregularidades insaciáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa, quais sejam. Já foram ditos, né? Assim, já foi dito. Assim, não restou outra medida que a lavratura do presente parecer, pela rejeição da prestação de contas do prefeito municipal de Teofilândia, o senhor Adriano de Araújo, por irregularidades insanáveis que configuram o ato doloso de improbidade administrativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 9 de outubro de 2015, vereadora Verusca Carvalho Moreira Oliveira, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Acompanhando o voto da relatora, o vereador Emerson Almeida Oliveira, membro da comissão, e o voto contrário, que diverge do mesmo parecer da relatora, o vereador Isaías. Salas das Sessões de Teofilândia, em 9 de outubro de 2015. Só gostaria de pedir para quem está no primeiro andar, tomar um pouquinho de cuidado com o vidro, para poder ele não ceder, viu? Tá, só para evitar um acidente. Como se trata do julgamento das contas do exercício financeiro de 2013 do gestor Adriano de Araújo, eu convido, se ele estiver presente, ou algum advogado representando ele, como a lei fala, dá direito à defesa. Então, se tiver alguém presente, advogado ou ele, fica um espaço aberto de 15 minutos. A lei também dá direito a ele não apresentar, já que o parecer do Tribunal de Contas foi aprovado, ele não é obrigado a apresentar a defesa. Então, me parece que ele não está presente, nem advogado. Nesse momento, vou colocar em discussão e já em julgamento. Cada vereador terá tempo de 5 minutos, pode falar sentado, pode usar a tribuna, explanar, se quiser, o porquê e já vai dar seu voto. Começo pelo vereador Robson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não tenho muito o que falar, porque já me pronunciei anteriormente, mas não posso ser contra uma gestão que é do povo e para o povo. Por isso, meu voto é sim pela votação das contas do prefeito Adriano de Araújo. Só para esclarecer, na verdade, realmente o vereador Robson votou a favor das contas e está sendo votado as contas e não o parecer, né, que o parecer foi contrário, mas a votação é das contas. Vereador Isaías. Pedir licença para falar daqui mesmo, presidente. Só gostaria de falar um pouquinho dos trâmites daqui da casa, né? As contas chegaram aqui na casa, o presidente encaminhou as contas para a Comissão de Orçamento e Fiscalização. Inclusive, eu sou o presidente da comissão, a nobre colega Verusca e o vereador Emerson fazem parte dessa comissão. E eu sempre acompanhei votação de conta aqui da maioria dos prefeitos. Não todos, mas acompanhei do ex-prefeito Jackson Moura, acompanhei também do ex-prefeito Técio Nunes, e o que me deixou meio inquieto
e reflexivo foi o seguinte: a maneira como esse parecer tramitou aqui pelas comissões. Antes, pelo menos eu não me recordo, se tiver algum vereador aqui que, como tem mais tempo de mandato do que eu, pode até me recordar, mas eu lembro que não se colocava tudo em plenário. E essa votação das contas do prefeito Adriano de Araújo aconteceu ao contrário. O projeto tramitou pela comissão, mas tudo aquilo que dizia respeito à defesa do prefeito, que o procurador mandava aqui para casa, era se colocar em plenário, e era muitas vezes, em alguns casos, pelo plenário, não aprovado pelo plenário. Isso fere o grande princípio da nossa Constituição, que é o princípio ao contraditório e à defesa. Então, acredito eu que o prefeito Adriano, se essas contas forem rejeitadas, como o nobre colega Igor colocou aqui, ele poderá sim recorrer ao TCJ Bahia para anulação da votação, porque, inclusive, não houve, na minha opinião, o direito respeitado ao contraditório e à ampla defesa. Respeito muito o contador dessa casa, o advogado dessa casa. No meu haver, não houve, como o parecer colocou, atos insanáveis, até porque, se houvesse atos insanáveis, acredito eu que o Tribunal de Contas não iria aprovar uma conta que tem atos insanáveis. E acredito eu também que não existe dolo nas contas do prefeito Adriano, como foi colocado pelo próprio parecer. A existência de improbidade dolosa, como é chamado no termo jurídico. Porque, inclusive, o prefeito, ao perceber que o índice de pessoal poderia aumentar ainda mais, ele fez cortes, todo mundo aqui lembra, no final da gestão. A partir do mês de setembro, do primeiro ano de gestão, ele já começou a tentar arrumar a máquina, fazendo alguns cortes. Então, discordo totalmente do parecer do jurídico dessa casa, por essas questões que eu coloquei aqui. Então, o meu voto é favorável às contas do prefeito Adriano de Araújo. Muito obrigado. Senhor presidente, por questão de ordem, peço a Vossa Excelência que explique para a comunidade aqui presente. Nós estamos em 10 vereadores e quantos votos precisam para aprovação ou para rejeição? Para que a comunidade possa ter conhecimento de quantos votos precisam para ser aprovada ou reprovada. Para reprovar, não conta 10, conta os 11. É 2/3 dos vereadores da casa. Para reprovar as contas, precisa ter 8 votos contra. E para aprovar, só precisa não ter os 8 contra. Se tiver abstenções e tal, conta como, na verdade, só reprova com 8 contras. Com a palavra, vereador Walter, para o seu voto. Senhor presidente, saudar a mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora Verusca, Polícia Militar, plateia presente, senhores secretários, secretárias, funcionários, autoridades aqui presentes, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria só de chamar a atenção de uma coisa que foi dito aí, que pelo que deixou-se a entender, sendo rejeitadas as contas hoje do exercício 2013, deu-se a entender, pela fala do colega, que as pessoas contratadas seriam demitidas, e isso não é verdade. Nós estamos aqui julgando as contas do exercício de 2013, que isso fique bem claro, vocês não serão prejudicados caso ocorra a rejeição, então entendam isso. Oi, gente, eu gostaria de pedir silêncio para a votação seguir normal. Se alguém tiver dúvida, depois pode procurar um jurista, um advogado, que com certeza irá esclarecer vocês melhor. Mas o meu posicionamento é contrário às contas da gestão. Gente, por favor, vamos respeitar os colegas. Cada vereador tem o seu ponto de vista. Foi quem passou analisando as contas. Cada um tem seu voto. Com a palavra, vereador Reinaldo. Senhor presidente,
senhores vereadores, senhora vereadora Verusca, Polícia Militar aqui presente. Meu boa noite a todos. Eu acho, Walter, que muitas vezes usamos a conveniência. Então, eu acho que temos responsabilidade aqui nessa casa. Não é a primeira conta que eu voto. Estou no meu terceiro mandato. Eu sei que tem pessoas aqui que dependem de seus empregos, precisam realmente do trabalho, mas é como o Igor colocou. Eu acho que as contas são julgadas por essa casa, o julgamento final é dessa casa. Respeito a opinião de todos aqui. Eu sei que muitos vieram aqui no intuito de pressionar os vereadores, mas eu acho que essa pressão é normal, é natural da política. Então, assim, sei que muitas pessoas hoje trabalham na gestão, futuramente a gente não sabe quem vai estar no poder, é uma coisa natural, mas eu acho que, acima de tudo, somos pais e mães de famílias aqui. Então, independente da nossa opinião, eu acho que a gente tem que ter o respeito sempre. Então, se as pessoas que vieram aqui com a intenção de vaiar os vereadores que votarem a favor ou contra, eu acho que isso não vai mudar nada. O que vai mudar é a nossa votação aqui. Então, demos, por favor, presidente, peço à senhora que se contenha, porque eu acho que tem que seguir o regimento. Foi tanto que Vossa Excelência solicitou o policiamento, e eu acho que quer gritar, grita lá fora, mas vamos respeitar essa casa, que essa casa é de vocês, é de todos nós. Então, presidente, a questão do parecer do Tribunal de Contas, eu tenho acompanhado muito essa gestão, em outras gestões também, tive impasses em outras gestões que eu votei contrário também às contas, independente de ser a favor ou não. E, infelizmente, essa Câmara deu um prazo legal para o prefeito. E o prefeito não enviou nenhum documento que foi solicitado por essa casa. Então, assim, eu achei uma falta de respeito em relação aos vereadores. Não custava nada ele enviar a relação que a relatora solicitou, para que a gente pudesse analisar mais aprofundadamente. Porém, acredito eu que todos esses itens citados aqui, que ferem a lei de responsabilidade fiscal, é um passo importante, sim. Sabemos que, futuramente, quem vai julgar a atitude do vereador aqui é a população, com certeza. Então, diante de tanta corrupção, diante de uma crise que estamos passando, gravíssima em nosso país, que a população está pagando um preço muito alto, e, infelizmente, eu não tenho condição de votar a favor dessas contas. Meu voto é contrário. Gente, por favor, vamos respeitar o voto. Com a palavra, o vereador Jordano Borges. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a todos os secretários presentes, a Polícia Militar, a população que veio fazer parte desse ato muito importante que acontece hoje na democracia, na política de Teofilândia. Eu acho que é como alguns vereadores antecederam, nós, Câmara, Prefeitura, todos têm sua consultoria, têm seus advogados para poder dar parecer. Foi o que a vereadora Verusca, como relatora da comissão, levantou seu parecer, pediu alguma documentação ao gestor, mas não foi enviado. Eu acho que fizemos o nosso papel. Presidente, a minha opinião, eu sou contra a votação, contra as contas do gestor atual. Com a palavra, a vereadora Verusca. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que fiz parte dessa gestão por mais ou menos 1 ano e meio. Infelizmente, não fui recebida como deveria ter sido. Tive sim na gestão uma pessoa que sempre me deu a mão e que por onde eu ando eu falo, que foi a minha amiga Eronise, que me ajudou
e que botou algumas pessoas que na época eu pedi. Infelizmente, como se diz o vereador Igor, hoje aqui não só estamos um parecer, não só das contas, mas também como político. Na verdade, isso não era para estar acontecendo. Não era para estar acontecendo. Mas, infelizmente, eu vi o meu líder político também ser traído aqui, logo no primeiro ano da nossa gestão. Então, infelizmente, o meu voto é contrário às contas do prefeito Adriano. Gente, por favor, vereador José Abel. Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo sem informalidades, porque nós somos todos iguais. E sobre as referidas contas, o meu plano era não comentar nenhuma vírgula, porque, infelizmente, o rumo da política acaba se levando contra o vento. Então, senhor presidente, eu peço desculpa àqueles que ficarem chateados, mas eu peço abstenção do meu voto. Oi, gente, por favor. Gente, por favor, vamos conteusando. Com a palavra, o vereador Raimundo. Gente, por favor. Gente, por favor, vamos conteusando. Vereador Raimundo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a polícia presente, secretário presente, todos vocês aí da plateia, aqueles que vieram aqui assistir a votação dessas contas, mas eu tenho para dizer a vocês, cada quem tem sua responsabilidade, tem a responsabilidade com o município, tem a responsabilidade com os eleitores. Portanto, teve outras contas aqui passadas, como já foi comentado aqui já, e foi aprovado no Tribunal de Contas, não pela segunda instância, logo na primeira instância do TCM, mas houve voto ao contrário também. Por que a gente não devemos ter nossas decisões? Tem o primeiro parecer do Tribunal de Contas e tem o segundo. Bem claro que o primeiro parecer foi reprovado as contas do prefeito. Mas sempre existe a brecha na lei do nosso Brasil. Ele recorreu e reverteu. Mas isso é normal. Quem é aquele que não quer procurar a sua vitória, o seu recurso, como todo mundo aqui procura, de ter as suas causas ganhas. Mas só que aqui nós estamos em julgamento, eu mesmo sou claro a dizer a vocês presente. Eu não tenho medo de falar o que eu quero decidir aqui hoje. O que eu honro foi todos aqueles que confiou no voto e que me colocou até chegar aqui, nesta casa aqui. Portanto, eu tenho minha decisão e que essa decisão vale também para todos vocês e para o município. Porém, alguns acham que não, mas é assim mesmo. Minha vida é política, é a democracia. Eu respeito cada um de vocês, a democracia. Que tem muitos que estão aí, quer ver a vitória. Mas, na minha consciência, no meu trabalho, na minha honestidade, digo a vocês, eu voto de acordo do primeiro parecer do Tribunal de Contas. Então, quer dizer que meu voto é contra a gestão. Com a palavra, gente, por favor, com a palavra o vereador Igor Moura.
Gente, por favor. Está concluindo o processo. Só mais um minutinho. Vereador Igor Moura. Eu vou argumentar acerca de meu voto, mas primeiro eu peço, pessoal, calma. Já foi decidido, né? Quem entendeu aqui já foi decidido. As contas passaram. Já está decidido aí. Aí já foi decidido. Agora, eu gostaria de externar o meu voto e aqui me dirigir porque quando a gente fala de gestão, você tem que observar profissionais como Dudu, como Aronise, como Reinaldo, como Italvar, Sérgio e outros secretários. Desde o início, foi criado um laço e um compromisso de se lutar pela cidade. Isso veio aqui, tornou-se público na eleição de Carlinhos, com a força do ex-prefeito Jacques, quando pediu a gente encarecidamente que o prefeito Adriano queria fazer o presidente, e nós fizemos Carlinhos naquela época, com um compromisso de dali trilhar junto. E começou algumas coisas e situações do jeito que aqui a maioria de vocês sabem. O prefeito não está fazendo nada porque os vereadores não deixam, porque os vereadores não assinam. Eu desafio ao prefeito, a toda a equipe, a qualquer um vereador que venha a essa tribuna e que aponte um projeto que veio para essa casa e que não foi aprovado. Então, foi feito um tipo de política de má-fé. Olhe hoje a gestão precisando do voto dos vereadores. Então, é coisas a ser refletida lá para frente, até porque nós não somos eternos. Um dia, aquele lá de cima chama, o final de todo mundo nós sabemos. Então, nós temos que criar uma trajetória. E a minha indignação com relação a Aronise, Dudu, Reinaldo, a gestão, a minha questão foi só essa. Foi escutar de muitas pessoas direitas, dizer, mas Igor, vocês não estão deixando o prefeito trabalhar? Não sei de onde partiu, mas partiu com uma ideia. Eu não sei que se foi de atingir alguns, mas eu faço parte do mesmo. E eu me sentia ruim porque não tinha. Aronise veio aqui para essa casa, poucos dias, aqui pedir encarecidamente para a gente votar. Nós fizemos um tudo e votamos no plano de educação. Às vezes as pessoas escutam lá e não sabem o que é que acontece aqui. Eu gostaria de pedir, nesse momento, humildemente, se vou desagradar alguém, perdão, e se vou agradar alguém também, eu quero que minha decisão seja respeitada. Meu voto é contrário às contas. Bem, gente, aí, nesse momento agora, dos vereadores presentes, só falta meu voto. Como o vereador Igor Moura falou agora há pouco, nós temos 6 votos contrários, 2 votos favoráveis e uma abstenção. Isso significa que meu voto não tem valor algum, porque se eu votar a favor ou contra, não vai mudar nada. Para eu votar, eu terei que solicitar que o vice-presidente assuma a cadeira, aqueles trâmites legais. Então, para evitar, eu vou me abster também de votar. E as contas do exercício financeiro 2013 do prefeito Adriano de Araújo fica aprovado por 6 votos. Gente, só para concluir o resultado. Só para concluir o resultado. Na verdade, eu expliquei a questão do meu voto, o porquê. Foram 6 votos contrários, 2 votos a favor e 2 abstenções.
Então fica aprovado. Gostaria de agradecer a todos por estar aqui, por não conseguir. Foi aprovado. Só reprovaria com 8 votos contrários. Teve só alcançou 6 votos. Ficou aprovado as contas de 2013. Então, fica aprovado. Gostaria de agradecer encarecidamente o apoio da Polícia Militar. Eu sei que a euforia das pessoas é difícil ser contida. Infelizmente, é a força da política. Se vocês não estivessem aqui, eu sei que tinha sido bem pior. Mas, não tendo mais nada, em nome de Deus, aberto todos, declaro essa encerrada.